Essa semana nós vamos estudar problemas envolvendo medições. Nós vamos estudar medidas de comprimento, medidas de superfície e medidas de volume. E vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações problema. Para iniciar, vamos estudar medida de comprimento. Comprimento é a grandeza associada à extensão longitudinal entre dois pontos. Em termos mais simples, é a grandeza que pode ser medida calculando-se a distância entre os dois pontos dados e comparando com a unidade de medida padrão de comprimento, que é o metro. A partir do metro, são obtidas outras medidas de comprimento, que são múltiplos e submúltiplos do metro. Múltiplos são medidas maiores que o metro e os submúltiplos são medidas menores que o metro. Então, como unidade padrão, nós temos o metro. À esquerda, nós temos os múltiplos do metro e à sua direita, nós temos os seus submúltiplos. Durante o cálculo, em alguns problemas, ou até mesmo no dia a dia, pode ser necessário realizar a conversão de um dos múltiplos e submúltiplos do metro para outro, de uma unidade para outra. Dessa forma, para converter de uma unidade maior para outra menor, basta multiplicar por 10. Para converter de uma unidade menor para outra maior, basta dividir por 10. Veja a imagem a seguir. Então, quando a unidade vai diminuindo, da maior para menor, eu vou sempre multiplicar por 10. E, no seu inverso, eu vou dividir por 10. Nós podemos gravar dessa forma ou então trabalhar com a regrinha, memorizar a regrinha e trabalhar com a troca, passar a vírgula da casa inicial para a casa a que se vai converter a unidade de medida. Vamos ver um exemplo? Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, nós temos aqui o comprimento do carro, que está em milímetros, e a sua altura, que está em centímetros. Distância em metros entre os eixos dianteiro e traseiro. Bom, primeiramente, vamos recordar a regrinha, a tabela de conversão. Então, essa distância é de 2.300 milímetros. Então, nós temos a tabela de conversão. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos posicionar 2.300 milímetros na tabela de conversão. Então, cada casinha é ocupada por um número. Se eu tenho um número inteiro, esse número ele tem uma vírgula à sua direita, após o último logaritmo. Se eu quero transformar essa medida de milímetros para metros, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. Uma casinha, duas, eu vou caminhando até chegar em metros, que é a unidade desejada. Aí eu vou retirar a vírgula da casinha de milímetros e colocar essa vírgula em metros. Então, os zeros finais nós podemos eliminar. Então, 2.300 milímetros é igual a 2 metros e 3 decímetros, ou apenas 2,3 metros. Na letra B, altura em metros entre o solo e o encosto do piloto. Essa altura é de 160 centímetros. Vamos posicionar 160 centímetros na tabelinha de conversão. Lembrando que cada casa é composta por um número, por um algarismo. E, por ser um número inteiro, esse número tem uma vírgula à sua direita, após o último algarismo. Caminhando com a vírgula até metros, nós vamos caminhar uma casinha, duas casinhas. Chegamos em metro. Então, nós vamos tirar a vírgula da casinha centímetros e colocá-la em metros. Lembrando que o zero final nós podemos eliminar.
Logo, 160 centímetros equivale a 1,06 m, ou simplesmente 1,6 metros. Diana mediu com uma régua o comprimento de um lápis e encontrou 17,5 centímetros. Essa medida equivale em metros a... Então, vamos ver. Ela mediu seu lápis, encontrou a medida 17,5 centímetros. Vamos posicionar esse número na tabela de conversão. Lembrando que a vírgula ela vai estar na casinha de centímetros. Então, nós temos 17,5 centímetros e queremos transformar esse número em metros. Então, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda até chegar na casinha dos metros. Cheguei na casinha do metro, eu vou tirar a vírgula de centímetros e colocar a vírgula em metros. Só que esse número ficou sem a parte inteira, que é aquela que vem antes da vírgula. Logo, nós vamos completar a parte inteira com zero. Então, 17,5 centímetros equivale a 175 milímetros. Resposta correta, alternativa A. Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias em treinamento 20.000 metros. Por semana, esse atleta percorre quantos quilômetros? Bom, então o atleta, né, ele está percorrendo aí por dia 20.000 metros. Primeiro, falou que ele percorre 20.000 metros por dia. Por semana, quantos metros ele vai percorrer? Uma semana tem quantos dias? Uma semana tem 7 dias. Então, 20.000 vezes 7 é igual a 140.000 metros. E a resposta tem que ser dada em quilômetros. Então, se eu tenho 140.000 metros, eu vou preencher até chegar em metros, cada casa com um algarismo. Ah, mas o quilômetro foi por 140, porque eu não tenho mais casas à esquerda. Então, eu vou preenchendo casa por casa, né? De metros para a esquerda, até posicionar todo o número. Se ele é um número inteiro, ele tem uma vírgula à sua direita. E essa vírgula está na casinha dos metros, por quê? Porque o número está, a medida está expressa em metros. Vamos caminhar com a vírgula até chegar na casinha de quilômetros, que é a transformação pedida. Então, caminhei 1, 2, 3 casas e chego em quilômetros. Aí, eu vou tirar a vírgula da casinha dos metros, colocar a vírgula em quilômetros. Os zeros da parte decimal eu posso cancelar. Logo, ele caminhou 140 quilômetros. Resposta correta, alternativa D. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre medida de superfície. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza. Portanto, área é o número e superfície é a grandeza das dimensões medidas. A unidade fundamental de superfície chama-se metros quadrados. O metro quadrado é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Assim como na medida de comprimento, superfície também tem as suas transformações. A área de uma superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura. E na tabela de conversão, ela é bem parecida com a tabela de conversão da medida de comprimento, só que como eu trabalho com duas dimensões, comprimento e largura, agora eu tenho quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. A unidade central é o metro. À esquerda do metro, eu tenho as unidades maiores que o metro, que são seus múltiplos. E à sua direita, as unidades menores, que são os submúltiplos do metro quadrado. Durante o cálculo em problemas, ou até mesmo no dia a dia, pode ser necessário realizar a conversão de um dos múltiplos e submúltiplos do metro quadrado para outro.
Dessa forma, para converter de uma unidade maior para outra menor, basta multiplicar por 100. Então, na medida de comprimento era por 10, porque eu tinha uma dimensão só. Agora, na medida de superfície, por 100, porque são duas dimensões. Para converter de uma unidade menor para uma maior, basta dividir por 100. Veja o esquema a seguir. Então, se eu vou diminuindo a unidade de medida, eu vou multiplicar. Quando essa medida vai aumentando, né, na escadinha, eu tô descendo, multiplica por 100. Quando eu estou subindo, divide-se por 100. Efetue as seguintes transformações. Primeiramente, nós vamos transformar 5 metros quadrados em decímetros quadrados. Vamos posicionar 5 metros quadrados na tabela de conversão. Então, eu quero transformar essa medida em decímetro. Primeira coisa, eu tenho 2 algarismos em cada casa, porque eu trabalho com 2 dimensões. Então, para chegar em decímetro quadrado, olha só, o número ele é inteiro, ele tem uma vírgula à sua direita. Eu vou ter que caminhar uma casinha para chegar em decímetros. Veja bem, eu vou caminhar uma casinha e essa casa de decímetros eu vou completar com 2 zeros e caminhar com a vírgula. Tiro a vírgula de metros quadrados, coloco a vírgula em decímetros quadrados. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 5 metros quadrados é igual a 500 decímetros quadrados. 12 quilômetros quadrados. Agora, nós vamos transformar quilômetros quadrados para decâmetro. Então, nós vamos completar as casinhas até chegar em decâmetro. Se 12 é um número inteiro, eu tenho uma vírgula à sua direita. A vírgula está na casinha de quilômetros quadrados. Então, nós vamos completar hectômetros quadrados e decâmetros quadrados, que é a unidade pedida. E vamos caminhar com a vírgula. Quantas casinhas para a direita? 2 casinhas para a direita. Então, eu vou retirar a vírgula de quilômetros quadrados e colocar a vírgula em decâmetros quadrados. Se ela fica à direita do último algarismo, ela não precisa aparecer. Então, 12 quilômetros quadrados é igual a 120 mil decâmetros quadrados. 457 centímetros quadrados. Então, agora, eu vou deixar em centímetros quadrados somente 57. Eu só posso colocar 2 algarismos por cada casa. E a vírgula, ela vem à sua direita. Ela está na casinha dos centímetros. E pede para eu levar essa vírgula lá para a casinha de metros. Então, o que vai acontecer? Eu vou caminhar uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda e chego em metros quadrados. Vou retirar a vírgula de centímetros quadrados e colocar essa vírgula na casinha de metros quadrados. Se eu não tenho parte inteira, eu vou completar a parte inteira com 0. Logo, 457 centímetros quadrados é igual a 0,0457 metros quadrados. Um campo de futebol tem 90 metros de comprimento por 60 metros de largura. Qual é a área desse campo? Bom, veja bem, nós temos aqui um campo de futebol, onde as dimensões são 90 metros de comprimento por 60 metros de largura. E eu quero a área. A área de uma superfície retangular é a medida do comprimento vezes a largura. Logo, a área vai ser 90 vezes 60. 90 vezes 60, 5.400 metros quadrados. Carlos quer rebocar uma parede em sua casa, que mede 7 metros de comprimento por 3,80 metros de altura. Com uma saca de cimento, é possível rebocar 8 metros quadrados de parede.
Quantos sacos de cimento são necessários para rebocar toda a parede? Então, primeiramente, vamos calcular a área desta parede. Essa parede, ela tem 7 metros de comprimento por 3,80 de altura. E a área é o produto dessas duas dimensões. 7 vezes 3,80, a área dessa parede é de 26,6 metros quadrados. Bom, se com uma saca de cimento eu reboco 8 metros quadrados, para saber quanto eu vou precisar para rebocar essa parede, eu vou pegar a sua área e dividir por 8. 26,6 dividido por 8 é igual a 3,325. Se eu comprar 3 sacos de cimento, eu consigo rebocar toda a parede? Não, vai ficar uma parte sem rebocar. Logo, Carlos precisará de 4 sacas de cimento. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre medida de volume. As medidas de volume são responsáveis por determinar qual a capacidade de volume de um determinado corpo sólido. Ela mede o quanto de volume esse corpo pode armazenar. O que cabe dentro desse corpo? O Sistema Internacional de Medidas define que as medidas de volume são definidas por metros cúbicos, apresentada assim: M com expoente 3. Assim como na medida de comprimento, na medida de superfície, nós temos a tabela de conversão da medida de volume. E volume trabalha-se com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Metro cúbico é a unidade básica, de acordo com o Sistema Internacional de Medida. À sua esquerda, nós temos as medidas maiores que o metro cúbico, que são seus múltiplos, enquanto à sua direita, nós temos os submúltiplos, que são as medidas menores que o metro cúbico. Durante o cálculo em problemas ou até mesmo no dia a dia, pode ser necessário realizar a conversão de um dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico para outro. Dessa forma, para converter de uma unidade maior para outra menor, basta multiplicar por 1000. Para converter de uma unidade menor para uma maior, basta dividir por 1000. Veja o esquema na imagem a seguir. Então, quanto menor a unidade, se eu caminho para a direita, eu vou multiplicando por 1000. Se eu caminho para a esquerda, eu vou dividindo por 1000. Efetue as seguintes transformações. Nós temos 6 metros cúbicos para transformar em decímetros cúbicos. Então, primeiramente, vamos posicionar o 6. Ele é um número inteiro, então ele tem uma vírgula à sua direita. Se eu quero transformar metro cúbico em decímetros cúbicos, eu vou caminhar para frente, para a direita, uma casinha. E essa casinha eu vou completar com 3 zeros. Lembra que eu multiplico ou divido por 1000? Então, são 3 dimensões, cada zero uma dimensão. Caminhando com a vírgula uma casinha para a direita, essa vírgula sairá de metros cúbicos e entrará em decímetros cúbicos. Então, à direita do último algarismo, nós podemos eliminar essa vírgula. Então, 6 metros cúbicos equivale a 6.000 decímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. Posicionando, lembrando que eu tenho que ter 3 algarismos, 3 números dentro de cada casinha da tabela de conversão. Nós vamos transformar centímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Se esse número é um número inteiro, a vírgula está à sua direita. E de centímetro para milímetro, nós vamos caminhar uma casinha para a direita. Então, caminhando uma casinha para a direita, nós vamos retirar a vírgula de centímetros cúbicos e colocar essa vírgula na casinha de metros cúbicos. Então, 50 centímetros cúbicos é igual a 50.000 milímetros cúbicos. 8,132 quilômetros cúbicos. Posicionando, 8 está antes da vírgula, ficará na casinha de quilômetros cúbicos, e 132 hectômetro. De quilômetro para hectômetro, eu vou caminhar uma casa decimal para a direita. Então, eu vou retirar a vírgula de quilômetros cúbicos e colocar essa vírgula em hectômetros cúbicos.
Se ela vai ficar à direita do último algarismo, essa vírgula não precisa aparecer. Então, 8,132 quilômetros cúbicos é igual a 8.132 hectômetros cúbicos. Um objeto no formato de paralelepípedo possui 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Qual seu volume em metros cúbicos? Então, lembrando que volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nesse paralelepípedo, o volume será 20 vezes 15 vezes 10, que vai ser igual a 3.000 centímetros cúbicos. Só que pede a unidade em metros cúbicos. Então, posicionando 3.000 centímetros cúbicos na tabelinha de conversão, nós vamos completar, né? 3 zeros em centímetros cúbicos. Lembrando que eu tenho uma vírgula à sua direita e sobrou 3 para decímetro. Só que eu vou completar com 2 zeros. Por quê? Porque eu tenho que ter 3 casas, 3 números em cada casinha de conversão. E para chegar em metros, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda, para trás. Quantas casas? 2 casas. Aí eu vou retirar a vírgula de centímetros cúbicos e colocar essa vírgula em metros cúbicos. Devemos completar a parte inteira, que é a casinha de metros, com 0. E os zeros finais eu posso eliminar. Logo, o volume vai ser igual a 0,003 metros cúbicos, ou 3 milésimos de 1 metro cúbico. Medida de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro, com o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo. Então, temos a seguinte relação: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E para a conversão, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com essas unidades de medida, com essas conversões de medida de volume, dados em metros cúbicos, decímetro cúbico e centímetro cúbico, para medida de capacidade, dada em litros. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as dimensões 1,80 de comprimento, 90 centímetros de largura, 50 centímetros de altura. A capacidade desse tanque em litros é... Bom, primeiro vamos calcular o volume. Nós já vimos que o volume é o produto das 3 dimensões. É comprimento, vezes largura, vezes altura. 1,8 vezes 9 décimos, vezes meio, o volume desse tanque é de 0,81 metros cúbicos. Então, lembre-se, cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 81 centésimos do metro cúbico equivale a X. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 1 vezes X é igual a 81 centésimos vezes 1.000. Logo, X é igual a 810 litros. Resposta correta, alternativa B. Devem ser distribuídos 400 litros de certa substância líquida em frascos de 50 centímetros cúbicos cada um. Quantos frascos serão necessários? Vamos analisar. Primeiro, cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, como nós já vimos. Sabemos que cada 1 litro tem 1.000 mililitros. Se 1 litro tem 1.000 mililitros,
400 litros vai ter 400 mil mililitros. Bom, então está querendo distribuir esses 400 litros em frascos de 50 centímetros cúbicos. Se 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, então 400 mil mililitros vai ser igual a 400 mil centímetros cúbicos. Agora, para fazer essa divisão, os números têm que estar na mesma unidade de medida. Então, o próximo passo é dividir esse volume total, que é 400 mil mililitros, por 50. Que 400 mil mililitros é o mesmo que 400 mil centímetros cúbicos. Então, primeiramente, 400 divididos por 50 vai ser igual a 8. 8 vezes 50, 400. 400 para 400 é igual a 0. Bom, sobrou 3 zeros. O que eu faço com esses 3 zeros? Coloco esses 3 zeros no quociente. Logo, serão necessários 8.000 frascos para armazenar todo o conteúdo, os 400 litros da substância líquida. E assim nós encerramos, o nosso estudo hoje sobre medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade. Agora, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos hoje na resolução das atividades a seguir.